Boa tarde, eu sou o Marcos, da equipe Electrobrain, e hoje vamos falar um pouco sobre Adam Smith. O escocês Adam Smith nasceu em 1723. Ele estudou na Universidade de Oxford, na Inglaterra, e ele é considerado o pai do liberalismo econômico, ou seja, do capitalismo em sua forma mais pura. Criticava o mercantilismo e defendia uma economia livre de interferência do Estado. A este caberia criar e manter instituições públicas como a justiça, contribuir às obras públicas e cuidar da defesa nacional. Sua teoria está contida em sua obra A Investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações, que foi publicada em 1777, em plena Revolução Industrial. Ela é um marco da história da economia e serviu de fundamento teórico para a expansão do capitalismo industrial. Barganha e interesse próprio. Os conceitos da barganha e interesse próprio que ele explorou é a possibilidade de diferentes tipos de acordos e interesses, como o interesse comum, em apelo recorrente para os filósofos. Seus textos são também importantes porque dão uma forma mais geral e abstrata da ideia da sociedade comercial. Ele acreditava que isso se confirma pela observação social e, de modo geral, sua abordagem não deixa de ser empírica. Num de seus mais famosos debates sobre psicologia da barganha, ele sustentou o movimento inicial mais comum na barganha, é o lado de instigar o outro. A melhor maneira de conseguir o que você quer é me dar o que eu quero. Adam Smith afirma que a troca de objetos úteis é uma característica distintamente humana. Ele notou que cães nunca são observados trocando ossos, e que, se um animal deseja obter algo, a única maneira pela qual pode conseguir isso é conquistando o favor daqueles cujos préstimos ele necessita. Os humanos também podem desse tipo de adulação ou atenção servil, mas não podem recorrer a isso quando precisam de ajuda, porque a vida exige cooperação, assistência de um grande número de pessoas. Por exemplo, para alguém permanecer confortável numa pousada por uma noite, mobilizam-se muitas pessoas para cozinhar, arrumar o quarto e assim por diante. Pessoas cujo serviço não depende apenas da boa vontade. Por essa razão, o homem é um animal que realiza barganhas, e a barganha é realizada ao se propor um trato que atenda ao interesse do próprio de ambas as partes. A divisão do trabalho. Em sua explanação sobre o surgimento das economias de mercado, Adam Smith argumentou que nossa capacidade de fazer barganhas colocou ao fim da antiga exigência universal de que toda pessoa, ou pelo menos toda família, fosse economicamente autossuficiente. A barganha tornou possível que nos concentrássemos em produzir cada vez menos bens, até finalmente produzir um único bem, ou oferecer um único serviço, trocando pelo que quer que precisássemos. O processo foi modificado radicalmente pela invenção do dinheiro, que aboliu a necessidade de permutas. A partir de então, a visão de Adam Smith, somente os incapazes de trabalhar tinham que depender da caridade. Todo o resto poderia ir ao mercado trocar seu trabalho, ou o dinheiro ganho por meio do trabalho, por produtos de trabalhos de outras pessoas. A eliminação da necessidade de autossuficiência produtiva levou ao surgimento de pessoas com um conjunto particular de habilidades, como o pedreiro ou o carpinteiro. E depois que Adam Smith chamou a divisão de trabalho entre as pessoas, esse é o termo de Adam Smith para a especialização por meio de qual o indivíduo não busca apenas um tipo único de trabalho, mas realiza uma tarefa particular em um trabalho que é compartilhado por várias pessoas.
Adam Smith ilustrou a importância da especialização do início da a riqueza das nações, mostrando com que a produção de um simples alfinete de metal é radicalmente transformada. Com a adoção do sistema fabril, um homem trabalhando sozinho encontraria dificuldade para produzir 20 alfinetes perfeitos em um dia. Já um grupo de 10 homens encarregados de diferentes tarefas, esticar o arame, endireitá-lo, cortá-lo e afiá-lo, para uni-lo em uma cabeça. Era capaz, na época de Adam Smith, de produzir mais de 48 mil alfinetes por dia. Adam Smith estava impressionado com os grandes saltos da produtividade de trabalho durante a Revolução Industrial, devido aos trabalhadores dotados de equipamentos muito melhores e muitas vezes a máquina substituindo o homem. O trabalho não especializado não podia sobreviver em tal sistema, e até os filósofos começaram a se especializar com vários ramos em suas áreas, como lógica, ética, epistemologia e metafísica. Com a divisão do trabalho, aumenta a produtividade e torna possível que todos se candidatem a algum tipo de tarefa. Smith argumentou que ela pode levar a riqueza universal numa sociedade bem ordenada. De fato, ele dizia que em condições de perfeita liberdade, o mercado pode levar a um estado de perfeita igualdade, em que todo mundo é livre para buscar seu próprio interesse, desde que esteja de acordo com as leis da justiça. Por igualdade, Adam Smith se referia à equidade de oportunidades, mas à igualdade de condições. Em outras palavras, seu objetivo era a criação de uma sociedade não dividida pela competição, mas unida pela barganha baseada no mútuo interesse próprio. A questão dele, portanto, não é que as pessoas devem ter liberdade só porque a merecem. Seu argumento é que a sociedade como um todo se beneficia como os indivíduos perseguem seus próprios interesses. A mão invisível do mercado, com suas leis naturais de oferta e procura, regularia a quantidade de bens disponíveis e os avaliaria de maneira muito mais eficiente do que qualquer governo. Essas leis são naturais porque, para ele, assim como o universo possui suas leis universais e imutáveis, o mercado também tem suas leis naturais, e são elas que regulam a economia. A economia é a ciência que estuda a criação e distribuição das riquezas limitadas tiradas da natureza. Quando existe muito produto ofertado no mercado, ele se torna abundante e seu preço tende a cair. Quando existe muita procura por um produto, o seu preço tende a aumentar. Isso se aplica a tudo, são as leis universais e imutáveis do mercado. Mas quando se chega ao extremo da procura por um produto ser tão grande que leva o preço às alturas, ou quando a oferta é tão grande que o preço do produto fique muito pequeno, então, diz Adam Smith, entre a ação em mão invisível do mercado para equilibrar a situação e o mercado se autorregular. No primeiro caso, em que a procura é maior que a oferta, o preço aumenta e exatamente por causa da alta do preço, a procuração diminui e o preço cai. No segundo caso, em que a oferta é muito grande, o preço diminui e exatamente por causa da diminuição do preço, a produção diminui, que não compensa produzir para vender muito barato. Então, a oferta diminui e os preços aumentam. Nos dois casos, a mão invisível do mercado regulou, equilibrou a oferta e a procura. E isso fez sem nenhuma necessidade de interferência do Estado, do governo, na economia. Em tal sociedade, um governo pode limitar-se a desempenhar apenas funções essenciais, como garantir a defesa, a justiça criminal e a educação, e, consequentemente, as taxas e os impostos podem ser reduzidos. Assim como a barganha floresce dentro de limites nacionais, pode florescer também além deles, levando ao comércio internacional. Ele reconheceu que havia problemas com a noção de mercado livre, em particular com o problema da remuneração por serviços cada vez mais comuns. Também admitiu que, embora a divisão de trabalho trouxesse enormes benefícios econômicos, o trabalhador repetitivo não apenas é entediante para um trabalhador, como pode destruir um ser humano. Por essa razão, propôs que os governos deveriam restringir a extensão do uso da linha de produção. Inicialmente, sua doutrina de comércio livre e desregulamentado foi vista como revolucionária, não apenas pelo ataque aos privilégios comerciais, agrícolas e aos monopólios existentes, mas também por causa do argumento de que a riqueza de uma nação não depende de reservas em ouro,
mais de seu trabalho. A reputação revolucionária de Smith foi favorecida durante o longo debate sobre a natureza da sociedade, que ocorreu após a Revolução Francesa. Assim Seguro o retorno dos moleques ZK 01103, que conexão sinistra. O HB20 é brabo, desbaratina na pista.